Oi, pessoal! No vídeo de hoje de inglês, nós vamos estar falando sobre as horas, né, em inglês. Como é mesmo que a gente consegue se expressar em inglês, falando das horas, as diferentes formas, no inglês britânico e no inglês americano, e qual é o mais usado, tá bom? Então, time in English, né? Como que a gente fala sobre as horas, né, em inglês. Antes de mais nada, vamos relembrar alguns termos aí que a gente utiliza para falar sobre momentos do dia. Então, in the morning, quer dizer, pela manhã, in the afternoon, pela tarde, in the evening, desculpa, a noitinha, a tardinha, at night, à noite, e aí começa todo o ciclo novamente. Lembrando que do lado esquerdo aí nessa ilustração, a gente vê o sol nascendo, a gente chama de sunrise, quando o sol nasce. E no lado oposto, do lado direito, a gente chama de sunset, quando o sol se põe, né? Lembrando que meio-dia a gente utiliza a expressão midday e meia-noite, midnight. Bom, começa agora uma forma da gente expressar as horas. A gente pode usar AM ou PM. E quando que a gente usa essas terminações? Em que período do dia? AM, quando eu estou falando do período do dia que começa à meia-noite e vai até às 11h59 da manhã. E PM, eu estou falando do período do dia que começa ao meio-dia e vai até às 11h59 da noite. Então, olha o exemplo aí. It's 7 a.m. Quer dizer, eu lembro que eu expliquei agora que toda vez que eu estiver falando AM, eu estou falando da meia-noite até as 11h59 da manhã. Portanto, as 7 horas que eu estou falando aqui é da manhã. It's 7 p.m. Me lembro também que a gente falou aqui que quando eu uso PM é quando eu estou falando no período do dia que vai do meio-dia, inclusive, até as 11h59 da noite. Então, essas 7 horas são da tardinha, noitinha, né? Dependendo aí da estação do ano, a gente tem aí 7 horas ainda de dia. Outra forma de a gente estar falando as horas em inglês, utilizando como referência o inglês britânico, quando eu estiver falando sobre 15 minutos, eu consigo substituir pela expressão quarter. Quando eu estiver falando meia hora ou 30 minutos, eu posso utilizar a expressão half. Quando eu estiver falando de minutos que são referentes à metade do relógio para o lado direito, eu vou utilizar a palavra past. E quando eu estiver falando de minutos referente à parte esquerda do relógio, eu vou estar utilizando to. Então, olha aí um exemplo. Aqui no nosso exemplo, a gente começa a falar, utilizar como referência as horas 9 horas, tá? Então, primeiro, quando eu estiver falando alguma hora precisa, pontual, exemplo, 9 horas em ponto, né? Como aqui a gente está usando exemplo, a gente utiliza o'clock. Então, são 9 horas em ponto. Agora são 9 horas em ponto. It's 9 o'clock. Aí eu começo a andar com os minutinhos aí para o lado direito. Quando eu estou utilizando os minutos para o lado direito até a metade, eu vou estar utilizando a palavra past. Então, olha só. It's 9 past 9. Eu andei 5 minutos, né? São 5 minutos passados das 9. 10 minutos. It's 10 past 9. Quer dizer, são 10 minutos passados das 9. E assim sucessivamente. 9h15. It's quarter past 9. Né? Então, são 15 minutos, quarter, um quarto, né? De hora, passado das 9. E assim sucessivamente até chegar às 9h30. Lembra que 30 minutos eu posso utilizar a palavra half? Pois é, it's half past 9, né? Então são 30 minutos passados das 9. Bom, quando eu passo os 30 minutos, né, de uma hora, e o relógio já começa a ir para a próxima hora, então significa que eu vou utilizar o to, porque eu estou indo para o lado esquerdo do relógio, e eu vou estar já falando sobre a próxima hora que eu vou estar chegando. Então, eu estava falando antes das 9, agora eu vou estar falando que falta tantos minutos para chegar às 10, tá? Porque é a próxima hora depois das 9. Então, olha só, depois dos 30 minutos, da meia hora, passaram-se 5 minutos. Então,
Qual é a expressão que eu vou estar utilizando? It's 25 to 10, né? Então, são 25 minutos para as 10, né? Por exemplo, passou 15 minutos. It's quarter to 10. Então, são 15 minutos para as 10 agora, tá? Quando faltar 5 minutos para as 10, que são os 9h55, it's 5 to 10. Faltam, né? São 5 minutos para as 10. E quando tiver a hora precisamente, né? Que são 10 horas em ponto, it's 10 o'clock, tá? Bom, aqui a gente consegue também fazer um exercício colocando, por exemplo, as 8 horas, né? Como um outro exercício aí para vocês estarem memorizando e gravando. Lembrando que quando eu falo quarter, eu posso estar utilizando it's a quarter past a hora, né? Nesse caso, 8, ou eu posso também não estar utilizando a letra A, né? It's quarter past 9. Então, tanto faz colocar o A ou não. Qual é o mais utilizado? Sem o A, tá bom? Bom, aqui é a forma americana de se falar as horas. Simplesmente, eles leem como está escrito. It's 8:05, que são 8:05. It's 8:10, são 8:10. E assim por diante, até chegar nas 9 horas em ponto. It's 9 o'clock, por exemplo, tá? Então, simplesmente, eles vão ler as horas e os minutos simples assim, no inglês americano, tá bom? Mas qual é o mais comum e o mais utilizado? O britânico, que é aquele onde eu uso past, falando dos minutos do lado direito, aonde eu uso to, quando eu falo dos minutos referente ao lado esquerdo, aonde eu uso quarter, quando é referente a 15 minutos, aonde eu uso half, quando eu quero falar sobre meia hora, né? E assim sucessivamente, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, tenham um bom estudo, nos sigam aí nas redes sociais, deixe o seu joinha e até o próximo vídeo.